Bem, e por falar em romper e transformar, temos connosco uma convidada muito especial que nos vai falar desta coisa de ser mulher antes mesmo de ser mãe. Sandra, bom dia. Olá, Mariana. Obrigada por estares aqui. Obrigada. Fixe, fico muito contente mesmo. Eu também estou muito contente de estar aqui. Porque de facto, quando nós conhecemos um bocadinho do teu livro, escuta a tua voz e o teu trabalho como um todo, conseguimos perceber esta chamada, que tu no fundo estás aqui a chamar as mulheres para elas olharem para dentro, certo? E para viverem esta maravilha que é a maternidade, sem nunca esquecerem quem elas são. Porque tantas de nós, e provavelmente aconteceu a ti, aconteceu a mim, chegou a uma altura e que dizem, mas quem sou eu afinal? Não é? Quem sou eu? Sem dúvida. E estávamos há pouco em off a falar que a maternidade traz-nos este mergulho e como, provavelmente, quando somos mães, conhecemos tantas coisas acerca de nós que não conhecíamos antes e que temos que lidar com elas, então esse mergulho por vezes é tão forte que, e claro, nós sabemos, quando somos mães, o filho abarca-nos, não é? Todos os poros, toda a nossa atenção, todo o nosso querer, a nossa vontade, está ali naquele bebê. Mas vamos, ao mesmo tempo que fazemos isso, nos distanciando de nós próprias. Certo. Eu costumo dizer que as mães são muito boas em se colocarem permanentemente em último lugar. E claro que nós sabemos que nos primeiros 1 ano, 2 anos, 3 anos do bebê, isso vai acontecer muitas vezes. A questão é quando se torna permanente pela vida fora. Certo. E eu comecei-me a perceber isso porque eu vivi isso. Foi preciso ficar doente, né, de género em casa, não podia me mexer para perceber que eu precisava de olhar novamente para mim, de cuidar de mim, porque antes de ser mãe, para poder dar às minhas filhas, eu tinha que cuidar de mim. E isso é muito curioso, porque eu tenho a certeza que muitas mães estão aqui a rever naquela sensação de estarem estafadas e de que ninguém as reconhece, não é? É um padrão que em algum momento todas nós vivemos. Estamos extremamente cansadas, fazemos tudo pelos outros, pelos Exato. nossos filhos e pelos nossos companheiros, mas ninguém nos reconhece. O problema é, e é isto que tu propões, é que nós é que temos que nos reconhecer a nós próprios primeiro, não é? Sem dúvida. E quando nós percebemos isto, e esse teu livro propõe exatamente este exercício, tudo muda, não é? Tudo muda. A visão muda. A visão muda porque nós percebemos o quão responsáveis somos da desordem que nós nos queixamos. Certo, é exatamente isso. E o facto é que, às vezes eu digo assim às mães, no grupo de mães, quantas coisas invisíveis por dia que tu consideras que são invisíveis aos olhos da tua família, tu fazes. Certo. A lista é gigante, porque de facto são muitas pequeninas coisas, micro rotinas que nós temos, em que nós nos estafamos. E depois há outra questão acerca das mães, que é pedir ajuda. Pedir ajuda, permitir-me ser, sabes, dizer, olha, não está a dar, não está a dar, não estou a conseguir, eu preciso de ajuda, eu preciso de um tempo para mim. E isto, sabes, eu tenho um retiro, que é o retiro tempo para mim, e eu às vezes digo, eu não vou desistir, mas este é o público mais difícil. Porque as mães podem fazer tudo pelos filhos, mas tomarem a decisão de fazer algo por si, sem se sentirem culpadas. Sabes, a culpa aqui, parece que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então temos que saber lidar com ela. Também, isto acontece, porquê que tu achas que isto acontece? Tu que acompanhas mulheres no teu retiro e no teu trabalho regularmente, porquê que isto acontece? Nós, de facto, é isso que tu disseste, é verdade, nascem 3 figuras, não é? Nasce a mãe, nasce o bebê e nasce a culpa. Sim, e nós queremos corresponder a todas, porque nós também correspondemos à culpa, nós também somos responsáveis pela culpa que nós carregamos. Eu acredito que isto é muito cultural, não é? Porque se nós viajarmos e conhecermos outras culturas, onde nomeadamente há mais comunidade, isto não se nota tanto, não há tanta esta culpa que a mãe carrega, porque é um peso gigante. Certo. E há muitas depressões, nomeadamente depressões pós-parto, em que são completamente invisíveis. Silenciosas. E só se tornam visíveis quando a mãe já, sabes, está nas últimas. Então, o que eu pretendo com este livro é que nós saibamos reconhecer esses sinais antes de chegarem ao seu limite. Certo. E tu, as mães que nos estão a ouvir, podem ler, obviamente, o teu livro, mas que sinais são esses? Só para quem está ali conseguir perceber. Que sinais são esses de que alguma coisa já nos está a inquietar por demais? Os sinais podem variar de pessoa para pessoa. Quando nós vamos, por exemplo, num ambiente de retiro e que trabalhamos isso um bocadinho mais longo, há quem já consiga reconhecer que aquela pontada que sente, por exemplo, no pescoço,
tem outro significado maior. Mas aqueles sinais mais óbvios, quando eu me começo a tornar repetitiva, chata, literalmente. Certo. As minhas filhas já me o dizem, mas quando são mais pequeninas não me o diziam. Portanto, começo a ficar repetitiva. Quando eu acordo, há um exercício, por acaso não tenho aqui no livro, mas aconselho todos a fazer, que é, quando eu acordo de manhã e penso assim, como é que está o meu barómetro de energia? Como é que eu me sinto? Como é que eu estou hoje? Consigo respirar? Consigo sentir que vai ser um bom dia? Porque se eu começo o meu dia a dar da minha reserva de energia, eu estou sempre no red line, estou sempre na linha vermelha, sempre com uma grande probabilidade de me chatear, de exaltar-me, de elevar a minha voz, coisa que eu não quero e sei que não é esse o caminho, mas eu vou lá bater. Então há muitos sinais. A minha respiração altera, torno-me mais repetitiva. Às vezes, por exemplo, acontecia-me a mim, agora já consigo, acontece-me na mesma, mas já consigo perceber porque é que isso acontece e eu acho que este é o passo a seguir, é reconhecer e depois tomar decisões. Que é, fico irritada, de repente, exatamente. Fico muito irritada. As oscilações, tipo bolinha, alguma coisa do exterior tira-te completamente do teu centro. Ficas até fisicamente. Sim. E isto é um sinal claro. É um sinal de alarme. Tu estás na linha vermelha. Certo. Aí nem sequer estás ali com um bocadinho de folga. Certo. Estás mesmo na linha vermelha. E curioso é que a maior parte de nós estamos na linha vermelha. Então, queremos passar algo aos nossos filhos, porque eu penso muitas vezes assim, eu tenho 3 meninas, aquilo que eu pretendo, se eu morresse hoje, aquilo que eu gostava que as minhas filhas levassem, é que têm o direito de cuidar de si próprias. E se eu conseguir que elas sintam isto no seu coração, eu terei a minha missão como bem cumprida, mais que qualquer conselho que eu possa dar, sabes? Sim. Então, que exemplo é que tu estás a ser, não é que tu queres ser, é que tu estás a ser ao dia de hoje para os teus filhos. Certo. Não é? Então, quando cuidas de ti, tu estás a ensinar aos teus filhos como eles podem cuidar deles próprios. E eu estava a ouvir a vossa conversa há pouco com o pediatra e estava a pensar, faz tanto sentido, porque esta autonomia, isto trabalha-se desde sempre. Não é aos 17 anos que queremos que os nossos filhos sejam autónomos. Não é? Tenho a minha autonomia enquanto mãe, que muitas vezes falo com elas e escrevo sobre isso, que é, eu preciso me tornar desnecessária um pouco todos os dias. Exato, a maternidade e a parentalidade são passos para a autonomia. É um passinho, todos os dias é um chega para lá. Eu estou aqui, mas chega para lá no sentido de vai. Exatamente, exatamente. E é a autonomia de mim própria. Minha também. De mim própria. A nossa autonomia emocional também, mesmo neste apego, não é? Que temos aos nossos filhos. Sabes que a minha filha mais nova, como é mais nova, não é? A caçula, 3, então custou-me muito deixá-la de adormecer lá à noite. E houve um dia que ela me disse, tu gostas mesmo de estar aqui na minha cama, não é? Eu percebi claramente que eu fazia aquilo por mim, não era porque ela necessitasse. Certo. Eu disse, olha, eu gosto tanto, filha, gosto tanto de estar aqui. Ela assim, tá bem, pronto, podes ficar. De género, olha, enquanto tu quiseres, podes ficar. Mas eu já não preciso disto. Eu já não preciso disto. E isto é tão bonito, que é quando os nossos filhos viram, dizem, olha, eu já não preciso disto, mas se tu quiseres, sabes, este encontro onde a autonomia se dá, Sim. E os nossos filhos fazem muito bem isto connosco. Muito. Nós temos aí que, como o Hugo dizia há pouco na questão da alimentação, de os ler. Sim, claro. De os ler. De permitir-me ler os meus sinais e ler os sinais dos meus filhos. Só que às vezes, se realmente não cuidas desta tua linha vermelha, todos os dias um bocadinho, eu já digo muito isto às mães, pá, não precisam de 1 hora. Tenham 5 minutos. E eu gostava de te perguntar, Sandra, o que é isto de cuidar, não é? Porque há pessoas que pensam assim, o cuidar é ir arranjar as unhas. Sim. Ou... Para algumas mulheres pode ser, atenção, para algumas mulheres o cuidar de si próprias pode ser o cuidar do aspecto físico, mas não necessariamente, certo? Por exemplo, para mim, se eu for arranjar as unhas, isso não é tempo para mim, ok? Isso para mim acontece porque eu trabalho em enfermagem, em televisão e tenho que ter as unhas arranjadas. Claro. Portanto, nós também temos que perceber o que é o tempo para cada uma de nós. Certo? Sim, certo. Eu acho que também faz parte. Eu lembro-me da minha primeira filha, eu ter me abandonado tanto, eu abandonei-me, que eu nem me penteava, entendes? Tá bom, fazia assim, estava bom. Então, o recomeçar esse cuidado externo foi um passo importante para mim. Foi por aí que eu recomecei, na verdade. Eu afastei-me do yoga. Pratico yoga há mais de 20 anos. Eu afastei-me da meditação, afastei-me de tudo o que fazia bem, porque o centro era a minha filha. Eu só queria estar ali o dia inteiro com ela, então fui-me abandonando. E esse foi o meu primeiro passo. Foi, não, pera. E o meu marido dizia-me isso muitas vezes, o Mário, vai arranjar o cabelo, vai cuidar de ti. Então,
Isso Esse também é é um- importante. claro que sim. É uma das partes. E para muitas mulheres é um passo Uma parte importante, certo. Isso. Ainda hoje abri uma laranja e lembrei-me disso. Estava a fazer um sumo de laranja para nós as duas, para mim e para a minha filha mais velha. Abri, era uma laranja linda. Por dentro, estava toda podre. E eu fiz exatamente essa analogia que tu fizeste agora. Que é quantas vezes estamos muito arranjadas por fora, mas por dentro nós estamos um caco. Certo. Ou vários cacos. E o que eu pretendo, não só com este livro, mas com os textos que eu escrevo, é que as mães percebam que podem reativar dentro de si muitas e muitas formas de juntar esses cacos. Porque não quer dizer que a gente não se desmanche muitas e muitas vezes durante a maternidade. Isso vai acontecer. Claro. E ainda bem. E ainda bem. Mas como é que eu posso ter ferramentas para, sabes, colar esses cacos novamente e me reerguer? Então, para mim, por exemplo, caminhar, fazer as respirações sozinha, fazer respirações com as minhas crianças, porque às vezes as mães impedem-se de ter tempo para si porque pensam, não, eu tenho que estar isolada durante 30 minutos. Ora, com 3 crianças em casa em confinamento, é loucura, não dá. Então vais deixar de ter esse tempo. Não, vamos reaprender a ter tempo para nós enquanto estamos com os nossos filhos. Não podemos estar fora. Não. Também faz parte. Também, exatamente. Mas quando colocamos isto em caixinhas rígidas, perdemos. Porque isto também é uma autoeducação que nós temos que fazer para a mulher. Para a mulher. Quando às vezes eu faço o horário escolar, não é? E depois faço o horário das mães, o horário das mães é preenchido totalmente com o horário escolar dos filhos e com as tarefas domésticas. Não há um espacinho que diga, este é para mim, este é para mim. E às vezes é só isso, reorganizar o horário, o tempo. Só mesmo para concluir, Sandra, porque eu estaria aqui horas contigo à conversa, como já percebeste, perguntar o que é que nós podemos encontrar neste livro. No fundo, são estas dicas, estes sinais que acabaste por partilhar, com uma base teórica, mas com uma base prática também, certo? Com uma base muito prática, nomeadamente nesta questão que falámos agora, que é do tempo para mim. Pequenos passinhos que podemos dar em direção novamente a mim, a esta, sabes, abraçar novamente da mulher que sou enquanto mãe. Não preciso deixar de ser uma para ser outra, Claro. não é? Para conviver as duas. Mas tem uma parte que eu acho maravilhosa, que é da insanidade maternal, esta questão que às vezes sentimos desta loucura, e também de como os nossos filhos podem ser mestres no dia a dia e nos ensinam tantas lições que às vezes com a correria nós nos vamos esquecendo. Para, olha, escuta, não é? Sim, E vê, sem dúvida. vê. Oh, e eles dizem-nos isso todos os dias. Quando vês de fora e para dentro, Certo. cresce. Cresce. E a coisa mais maravilhosa, mesmo para acabar, que eu aprendi na parentalidade e a partilhei isso uma vez com uma pessoa que nós gostamos, é como é bom crescer em crescido. É mesmo. E nós podemos crescer muito em crescidos. Completamente, Isso é brutal. completamente. Com o teu livro, nomeadamente. Obrigada, Exatamente. Sandra. Foi muito estar Obrigada contigo. também. Muito Beijinho, obrigada. até breve. Beijinho. Quem é uma pessoa que também nos